E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer, e para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito ao crescimento desse canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o título Saindo do Lugar Comum, né? E queria pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: Não necessita de médico os bons, mas os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero o que misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? A palavra fala de uma passagem, de um momento e da história de um homem, Mateus. Mateus era um judeu, mas trabalhava cobrando impostos para os romanos. Ele trabalhava a favor dos romanos. Ele trabalhava para os homens que perseguiam e castigavam o povo de Deus naquela época. E teve esse momento que Mateus se deparou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passava por lá e viu aquele homem e sabia que naquele homem tinha alguma coisa que ele pudesse utilizar na obra dele, que ele pudesse utilizar na obra de Deus. Então ele chegou para aquele homem e chamou aquele homem: Levanta-te, né? Segue-me, vem. E ele, sem pensar no que ia perder, no que ia deixar para trás, nos bens materiais, ele se levantou e saiu. Ele se levantou e foi fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Ele foi fazer o chamado de Deus. Quantos hoje em dia não tem um chamado? Tem um chamado para fazer a obra, tem um chamado para fazer, para louvar, para estar pregando, para estar auxiliando em uma igreja, em um ministério, e não vão. Quantos têm um chamado de Deus para sair do lugar que estão, do lugar comum, do lugar de conforto, para ir para um lugar difícil? A gente sempre lembra aqui a história de algumas pessoas do povo de Deus que tiveram que passar por situações assim. Hoje vamos falar sobre sair do lugar comum e da zona de conforto. É tudo aquilo que traz proteção e segurança, né? Ah, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem junto com aquela galera, eu estou bem fazendo isso, fazendo aquilo. Só que são coisas muitas das vezes que destroem você. São coisas que destroem a sua vida, mas você acha que está bem porque você está ganhando bem no trabalho, que aquela galera te anima, te alegra, vocês saem para curtir junto, né? Mas são coisas que estão destruindo a sua vida espiritual. Então aquilo ali traz proteção. Muitas das vezes nós temos medo de tentar algo novo na nossa vida porque temos medo do que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Então, sair do lugar comum é sair desse lugar de proteção, de segurança, sem saber o futuro. Muita gente reclama ou lamenta as perdas, porém, em Lamentações capítulo 3 diz assim, livro de Lamentações, de certo modo um livro não tão lido, não tão visto, né? As Lamentações de Jeremias, como é chamada, ele não é um livro tão visualizado pelo povo de Deus, mas é um livro muito bom. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39.
diz assim: de que se queixam os homens viventes? Queixam-se cada um dos seus pecados. Nós temos o hábito de reclamar, né? Sem tentar. A zona de conforto de Jonas foi a boca de um peixe, foi o estômago de um peixe, porque ele tinha medo de ir onde Deus tinha colocado ele. Deus colocou ele diante de um povo pecador, de um povo que estava em pecado, para ele trazer a palavra que o Senhor tinha enviado. E ele não foi por medo e se escondeu em um barco que depois foi lançado ao mar, e aí foi engolido por um grande peixe. Algumas traduções, algumas pessoas dizem que foi uma baleia, ninguém sabe ainda, mas foi um grande peixe. E aí o conforto dele, a segurança dele, a zona de conforto dele, o lugar comum dele era o estômago daquele peixe. Mas o personagem dessa vez é Mateus. Apesar de tudo, era um cobrador de impostos já há muitos anos, e isso o acomodou, ou seja, deixou ele descansado. Ganhava bem, tinha uma família, tinha uma bela casa, tinha comida à vontade, tinha o que necessitasse para sua vida. Então aquilo ali deixou ele descansado. Ele não quis buscar mais na vida, né? A nossa vida, não só como cristão, mas como ser humano, é sempre estar evoluindo, é sempre estar buscando algo novo, buscando algo diferente para a nossa vida. Não é ficar parado. Você vê que quando a pessoa estuda, ela começa a estudar, ela começa no jardim de infância, ela passa para as outras séries, as outras, né, na escola, até fazer uma faculdade, depois faz um bacharel, não sei em que, faz né? Então ela vai sempre evoluindo naquilo que ela está aprendendo para cada vez aprender mais. Aquela pessoa que trabalha, ela começa, vamos supor, como uma pessoa que cuida da limpeza. De repente ela está na gerência da empresa. Por quê? Porque ela está evoluindo, ela quer crescer. Mateus acomodou-se, ele parou no tempo. Ele era um cobrador de impostos, ganhava bem, pronto, aquilo ali já estava bom para ele, ele não precisava de mais nada na vida dele. Até que houve um rebuliço, aconteceu algo novo. Jesus chegou na vida dele e o chamou, né? Lhe deixando estagnado, paralisado, né? Aquilo ali deixou ele paralisado, estagnou-se. Ele parou no tempo, para o mundo e as pessoas ao redor, até que conheceu Jesus que passava por ali, né? Para o mundo e para as pessoas ao redor. Todo mundo que o via ele todo dia ali do mesmo canto, sentado na mesma cadeira, com o mesmo balcão, recebendo os mesmos valores ou até mais, mas ele continuava com a mesma vida. Até que conheceu Jesus, que passava por ali, e o chamou. Contudo, até aquele exato momento, Mateus vivia no seu próprio mundo, com seus pensamentos e princípios, assim como, né, Êxodo no capítulo 3, versículo 1, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levantou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em um chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Eu vou ler só até aqui, até o versículo 10. Mas eu vou ler só até aqui para você entender, e eu vou tentar te explicar da melhor maneira. Aqui é outra história. Moisés, depois de fugir do Egito por ter matado um homem, um soldado egípcio, ele foi para o deserto. Ele conheceu uma mulher, ele casou-se, ele formou uma família. Muitos anos depois, vamos supor, 40 anos depois, 50 anos depois, ele teve um chamado de Deus para sair do seu lugar comum, um lugar de descanso, um lugar de conforto. Ele tinha alimento, tinha uma família, estava vivendo bem, era vamos supor, era um apacentador de ovelhas, era um pastor de ovelhas, e naquele tempo era um cargo muito importante, de certo modo. E aí Deus o chamou para sair daquele lugar comum, para fazer a diferença. Meus queridos, estamos entrando num tempo de guerra, e é sobre guerra que irei falar.
Pois está escrito em Mateus 24, 6 ao versículo 7, né? Que ouvireis falar de guerra, rumores de guerra e tal. Esta noite Deus está chamando você para sair do lugar comum. Esse dia, essa tarde, essa manhã. Deus está te chamando para sair do lugar comum, do lugar de conforto, do lugar de descanso, do lugar que você acha que precisa estar, porque tem medo de ir para outro lugar. Deus está te chamando para sair deste lugar agora. Do lugar de conforto, ou seja, não sendo comigo, tudo bem. Contudo, somos atalaias de Cristo, né? Porque nós temos esse pensamento. Ah, se o outro está morrendo, problema dele. Ele não quer ouvir a palavra, mas você já pregou realmente para ele? Você já trouxe a palavra para essa pessoa? Você já disse para ele o quanto Jesus o amava? O quanto ele tinha que mudar? Né? Nós somos atalaias de Cristo. A palavra diz que o atalaia é aquele que vigiava o quartel, vigiava o palácio, vigiava isso. E se alguém morresse enquanto ele estivesse vigiando, aquela pessoa que morresse, o sangue dela seria cobrado dele. Não era dela, da pessoa que morreu, era da pessoa que estava vigiando. Então nós somos atalaia. É o nosso dever fazer isso, fazer a diferença. Deus tem nos chamado para fazer muito mais do que nós estamos vendo, muito mais do que nós achamos. Né? A gente acha que está no lugar certo já porque Deus nos colocou ali. Ah, eu sou pregador, então eu tenho que ficar só dentro da igreja. Ah, eu sou o cantor, eu só vou mesmo no dia do culto só para louvar e pronto, porque eu sou o cantor da igreja. Mas Deus te chamou para fazer muito mais, para sair do lugar comum que você está agora e fazer a diferença. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, abençoa, guarda, livra de todo mal. Porque assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.